Olá, querido, tudo bem? Para mim é uma alegria, é uma satisfação imensa poder estar interagindo com você através aqui da nossa fanpage do Contra o Tempo. Obrigado a você que curtiu a nossa fanpage, obrigado a você que está dedicando o seu tempo nesse momento para assistir esse vídeo. Querido, eu tenho certeza que Deus tem um plano para a tua vida. Eu tenho certeza que Deus quer realizar um milagre na tua vida. Eu tenho certeza que Deus tem um sonho maravilhoso para você e você vai deixá-lo realizar esse sonho. A programação Contra o Tempo tem esse propósito: apresentar para você a verdade de Deus como ela é, sem acréscimos, sem decréscimos. O que nós queremos é apresentar para você a vontade de Deus para a tua vida, para que você possa compreender que existe um Deus no comando de tudo, que você não está aqui por acaso, que existe um propósito para a tua origem, para a tua estada aqui neste momento, e que teu futuro ele é glorioso. Queridos, dúvidas vão surgindo à medida que nós vamos evoluindo na nossa caminhada. E é importante que a dúvida aconteça, porque isso mostra para mim que você está interagindo conosco, que você está interessado no assunto. E duas dúvidas foram colocadas dentro da nossa caixinha. Lembra da caixinha de perguntas que nós estamos deixando todos os sábados ali na nossa programação Contra o Tempo, que tem acontecido na igreja do Tingui? Alguns queridos estão nos acompanhando pela internet também. Muito obrigado a você que está acompanhando os nossos estudos pela internet. Você também pode interagir conosco através da fanpage. Mande para nós a dúvida e a Bíblia irá responder para você. Essas duas perguntas, elas estão relacionadas com o nosso segundo tema. O segundo tema que foi apresentado foi o tema da estratégia da rebelião. A estratégia da rebelião foi o tema usado para ilustrar o assunto da origem do mal nesta terra, neste universo criado por Deus. Nós entendemos que Deus é Criador. Ele originou todas as coisas. Nós não somos frutos de evolução. Nós somos criados pela mão de um Deus poderoso, amoroso, e que nos ama dia após dia mais e mais, e tem demonstrado isso através da sua instrução, através da maneira como Ele tem conduzido este mundo. E baseado nisso, nós entendemos que os seres que Ele criou são seres dotados de liberdade de escolha. Não pode haver amor sem liberdade. E nós entendemos que Lúcifer, um ser criado por Deus, um ser perfeito, um anjo que ministrava diante do trono de Deus, um anjo poderoso, ele misteriosamente originou dentro do seu coração o ódio, o orgulho, a avareza. Sentimentos foram se desenvolvendo dentro do coração de Lúcifer, o que fez com que ele mentisse para muitos anjos e convencesse esses anjos de que a lei de Deus era impossível de ser obedecida. E nós entendemos que a partir daí, Deus teve que tomar providências. Deus não podia permitir que a rebelião continuasse. Existe um limite, e Lúcifer alcançou esse limite. Então houve uma batalha no céu, nós entendemos isso. Houve uma batalha, houve uma luta ali, um conflito, uma guerra. E Miguel, Jesus Cristo e seus anjos pelejaram, lutaram contra o dragão e seus anjos, e nós entendemos que Lúcifer, agora já Satanás, que significa adversário, ele é atirado por terra, ele é expulso do céu. E então ele enganou os nossos primeiros pais, introduziu uma mentira e levou Eva ao pecado. Mas queridos, nós entendemos isso durante esse estudo 2, e eu queria colocar esse pano de fundo para que eu pudesse responder as duas perguntas que foram colocadas dentro da caixinha de dúvidas. Perguntas inteligentes, perguntas que mostram pessoas interagindo conosco e também interessadas em saber mais e mais. Obrigado a você que trouxe as perguntas. E a primeira pergunta é a seguinte: como Lúcifer pode ser perfeito se ele desejou fazer o que é mal? Olha que pergunta interessante. E ele fez questão de enfatizar dizendo assim: um anjo perfeito não poderia ter caído. Interessante o raciocínio desse querido. Mas eu quero aqui responder para você, com a ajuda do Espírito Santo, a essa pergunta. Para que houvesse perfeição, demandava-se a existência da liberdade. Para que houvesse liberdade,
demandava-se a existência de pelo menos 2 caminhos. Lúcifer não seria perfeito se ele não pudesse escolher. Lúcifer não seria fruto do amor de Deus se ele tivesse apenas um caminho para seguir. Que liberdade que é essa? Então perceba que para que Lúcifer fosse perfeito, precisaria existir liberdade. E para que Lúcifer fosse livre, ele precisaria ter pelo menos 2 opções. Ele precisaria escolher pelo menos por 2 caminhos. Mas entenda o seguinte, a palavra de Deus diz em Salmos 111, no verso 7 e verso 8, estas palavras aqui. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre. Instituídos em fidelidade e retidão. Deus criou todas as coisas e quando Ele terminou as suas obras aqui nesta terra, no 6º dia Ele disse que era tudo muito bom. Quando Deus criou tudo, querido, Ele criou tudo perfeito. E Lúcifer, para ser perfeito, ele precisaria ter a opção de escolher. Deus não queria robôs. E por essa razão, mesmo sendo perfeito, Lúcifer escolheu aquilo que é ruim. E agora, aproveitando esta ponte, aproveitando já esta explanação, e seguindo essa linha de raciocínio, eu quero responder para você a segunda pergunta. A segunda pergunta feita é a seguinte: então Deus criou o mal? A pergunta é, Deus criou o mal? Deus criou Lúcifer e, por consequência, criou o mal? Querido, para responder essa tua pergunta, eu vou usar um exemplo. Eu e você podemos contrair o vírus da AIDS? Sim ou não? Sim, podemos. Agora, isso significa que eu e você temos o vírus da AIDS? Não. Querido, quando Deus criou todas as coisas, Ele não criou o mal. Ele criou a possibilidade do mal. Porque a possibilidade do não é o. Você entende isso? Então, Deus precisava disponibilizar 2 caminhos, pelo menos, para que seus filhos pudessem escolher. Deus é amor. Deus é justiça. Eu acabei de ler um livro de Salmos aqui, no capítulo 111, versos 7 e 8, dizendo que Deus estabeleceu tudo com justiça, com fidelidade, com amor, e Ele gostaria que seus filhos andassem em retidão, que o obedecessem por amor. Então, para terminar com a resposta dessas 2 perguntas, eu quero ler para você um verso que está em Deuteronômio, capítulo 30, e eu vou ler o versinho 15 e o versinho 19. Olha só o que Deus diz para você. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. E no verso 19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Queridos, nós acordamos escolhendo. Quando levantamos, escolhemos que roupas vamos vestir. Escolhemos se vamos escovar os dentes ou não. Escolhemos se vamos para o trabalho ou não. Escolhemos se vamos tomar café da manhã ou não. A vida é feita de escolhas. Deus nos dá o livre-arbítrio para escolher entre a vida e o bem, ou então entre a morte e o mal. Mas, querido, Deus deixou muito claro o seu caráter. O caráter de Deus, Ele demanda a liberdade para que haja a perfeição. Deus te ama tanto que Ele concedeu para você a liberdade de você escolher. Não seria diferente com Lúcifer. Deus sabia da rebelião. Deus sabia o que a rebelião iria ocasionar. Deus sabia que o sofrimento entraria nesse mundo, mas ainda assim Ele não nos deixou na escuridão.
Ele revelou todas estas coisas, deixou tudo escrito para que você compreendesse a vontade dele para a tua vida. O preço já foi pago. Você entendeu no estudo 3, o resgate, que o Filho de Deus precisou morrer por mim e por você, para que as obras do diabo, as obras de Satanás, pudessem ser desfeitas. O preço está pago. A salvação é garantida. Apesar do salário do pecado ser a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe muito e que você possa continuar interagindo conosco. Para mim é uma satisfação e uma alegria poder partilhar com você do amor de Deus que está aqui revelado na Santa Escritura Sagrada. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus possa conduzir você, que Deus possa fazer com que você tenha coragem para ir até o fim nessa caminhada. Nós temos ainda mais 7 estudos a fazer. E eu te espero neste sábado agora para mais uma programação Contra o Tempo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e até lá.